Eu queria contar uma história muito interessante que eu descobri aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 7. Eliseu estava enfrentando, depois da subida de Elias para o céu, Eliseu estava encontrando alguns problemas. E o grande inimigo de Israel naquela época era Ben-Hadad, o Senaqueribe. Eles eram os reis da Síria. E o que aconteceu? Eles estavam mais uma vez tentando invadir Jerusalém. Eles queriam tomar conta da cidade de Jerusalém. E Jerusalém era uma cidade que era amiga de Deus, e Deus havia dado aquelas terras todas da Palestina para o povo dele, o povo judeu. Deus disse assim, olha, eu não estou chamando vocês para ocupar aquela terra tão maravilhosa. Por quê? Não é porque vocês são bonitos, têm olhos azuis, o rosto pintadinho de ferrugem, não. É porque eles não valem nada. Eles já estão 400 anos naquelas terras. E eu tenho dado frutos em abundância, leite, mel, gordura, queijo. E eles estão fazendo culto àquelas religiões assim, estapafúrdia, que não tem nada a ver comigo. Eu não os escolhi, pelo contrário, eu dei tudo isso para eles e eles não souberam reconhecer. Então Deus já estava também meio perturbado com aquele povo ali. O que acontece? Eles vão cercam a cidade de Samaria, querem invadir e aí fazem o cerco. No cerco eles tiram a água, você já ouviu essa história, né? Tira a água, tira o alimento, tira a madeira, que eles faziam o cozimento dos seus alimentos com a fogueirinha. Então, Samaria estava passando por um problema muito sério. E eles já estavam comendo cabeça de jumento. Pegava o cérebro, valia uma fortuna. O que tinha para comer? Os pássaros estavam servindo de alimentos. E não tinha madeira, eles pegavam as fezes dos pombos e vendiam por uma fortuna na feira. Mas não tinha mais madeira. Começaram a queimar móveis, cadeira, berço, cama, guarda-roupa, baús, porque não tinha mais. O cerco foi terrível. E o que acontece? Eles começam a tomar conta da cidade. E a cidade fica empolvorosa. O que a gente vai fazer? Começaram a brigar entre si. Aí duas mulheres resolveram, nós estamos morrendo de fome. Eu tive um bebê agora, você também teve. Vamos tirar sorte para o ímpio e a gente come o seu bebê ou o meu. Depois que acabar o bebê, a gente come o outro. Semana que vem, sei lá, vamos cortando pedaços, vamos comendo. Para não morrerem de fome as mães. Isso está na Bíblia, segundo Reis 7. E eu tirei essa história para contar para vocês, para dar a terceira dimensão ao fato bíblico. E o que acontece? Elas vão, tiram para o ímpar, uma come. As duas comem o filho de uma, o bebezinho. Depois que comeram, dizem, agora vamos comer o seu, o meu acabou. Ah, não vou dar meu bebê para a gente comer, não. Como assim? Houve um problema sério. Foram levar o caso para o rei. Rei, nós estamos aqui. Aí ela contou o caso para o rei. Aí o rei falou assim, puxa vida, que situação difícil. Nós não temos comida, não temos água, não temos combustível para fazer o fogo, para fazer o alimento, e vocês estão me trazendo esse problema. E começaram a orar. Vamos orar, pedir a Deus então uma solução para esse fato. O que acontece? Pediram a Deus para resolver o problema. Eu pergunto para você, quanto vale um homem com lepra? Para a família, se for chefe de família com lepra, eles tinham que ser isolados. Nessa época, em Jerusalém, ou em Samaria, em Judá, todo homem que era acometido dessa doença maligna, o que eles faziam? Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote testemunhava que ele estava com lepra e mandava ele para fora do arraial. Tinha que procurar umas grutas, umas montanhas e ficar por lá. E assim todo homem que aparecia essas manchas brancas no corpo, eles eram levados ao sacerdote e o sacerdote do santuário dizia, você está imundo, não pode conviver com o povo, você vai contaminar. Aí eles eram levados, despedissem da família, pegavam suas roupas e iam embora. O que ele tinha usado durante os seus dias na casa onde ele vivia, na cidade, era tocado no fogo. E a sua família tinha que torcer para não ter pego a enfermidade, a lepra. E esses leprosos iam viver distante, não podiam se aproximar. E as famílias iam fazer visitas naquelas grutas onde eles moravam.
E levava o pão, o queijo, o mel, alguma coisa nesse sentido. A lentilha, a soja, levava para eles comerem. E eles se alimentavam daquilo quando a família ia visitá-los, tipo um prisioneiro no presídio que as mães vivem. Se você passar em frente a um presídio, domingo, quinta-feira, sei lá, dia de visita, no presídio você vai ver uma fila enorme de mães, filhos, pais, visitando seus filhos e levando uma coisinha diferente do arroz com feijão costumeiro que eles costumam comer na prisão. Uma comida bem básica. E os filhos ficam felizes quando veem os pais, porque levam alimento para eles por uma semana. Um bolo, um doce, uma coisa assim, feita pela mamãe. Eles perderam a mãe, foram para a cadeia. E esses leprosos perderam a família. Não podiam ser curados, porque a farmacopeia, nesta época, era irrisória. Um chá, uma raiz, uma folha, um fruto, mas não era um antibiótico. Não dava certo, não tinha. As farmácias não tinham farmácia e não produziam esses remédios que produzimos hoje. A farmacopeia de hoje é muito avançada. E o que acontecia? Levava comida para eles, eles ficavam felizes, contentes ali e tal, mas de longe, tudo de longe. Não podia aproximar-se dos leprosos. E aí, marido de um, sobrinho, filho, pai, vô, mulheres, todos eles viviam na exclusão, fora da região da família ou do arraial. Não se aproximava, era lei. Então, eles lá na cidade, com fome, sem poder se alimentar, começaram a pensar, e lá, como é que são nossos parentes? Já faz 15 dias, 20 dias que a gente não vai levar comida para eles. Eles devem estar morrendo de fome. Eles não têm de onde tirar o alimento. Vocês viram que situação? Os leprosos, sabendo que iam morrer de fome, iam morrer da lepra, estavam condenados. E eles não tinham mais os trapos para fazer os curativos, né, o esparadrapo, a gaze, como é usado hoje na medicina moderna, para curar feridas. O que eles fizeram? Vamos para a cidade. Nós vamos morrer aqui com fome? O que está acontecendo na cidade de Samaria? Vamos todo mundo reunir lá nas casas da família. Mas nós não podemos entrar, não tem problema. Vão nos matar, mas a gente vai morrer mesmo, então vamos lá saber o que está acontecendo com nossos parentes que nos abandonaram aqui. E eles foram. Os 3 ou 4 leprosos foram até a cidade de Samaria. Andaram no deserto, cruzaram, com aquela dificuldade toda, aquelas feridas, dedo caindo, orelha pendurava, caía. Era um troço sério, uma desgraça. E aí eles foram se aproximando e viram lá uma quantidade de soldados. Bem de longe eles divisam aquele cerco se diluindo. O povo lá dentro, desesperado, nas igrejas, fazendo vigília, pequeno grupo, grande grupo, cantavam, oravam, Senhor, nós vamos morrer de fome, Senhor, nós somos a promessa do Senhor, nós somos o povo eleito. E o Senhor vai nos abandonar? Deus envia lá do céu e diz assim, Gabriel, vai até a terra, na região de Samaria, lá, e faz um barulho ensurdecedor. Pega as maiores caixas de som que nós temos aqui, de megawatt, leva essas caixas para o deserto. Você pega essas caixas e leve para cima das montanhas de Samaria. E coloque em todo o volume tropéus de elefantes, girafas, todo tipo de animais, de quadrúpedes, cavalos, camelos, e ensurdecedor. Pode ligar lá. Eu estou ouvindo aqui o meu povo nessa situação difícil e eu queria ajudá-los. E eu vou ajudar dessa forma. Tá bom. E eles vão, colocam o som, os assírios, Ben-Hadad, o que está acontecendo aí? O senhor não disse que a gente estava sozinho? Não. Os judeus devem ter mandado algum à noite ir lá no Egito e está vindo o Egito com uma tropa tremenda aí e a gente não vai poder lutar com Israel aqui em Samaria e enfrentar os egípcios, que tem um exército enorme. Então o que a gente faz? Vaza. Vamos embora daqui. E o povo começa a se retirar, os soldados largam tudo. Meu Deus,
fujam pelas vossas vidas, porque eles vão fazer um arraso. Samaria agora está livre, nós é que estamos com problema. E saíram correndo. E os caras dentro da cidade, lá, oclusos, desesperados, com medo, fome, sofrendo agravos, não viram o que aconteceu. O sentinela já nem cuidava mais, porque era tanto tempo com fome, desesperados, eles não queriam mais saber de guerra, eles só queriam saber de alimento e água. Muito parecido com o que está acontecendo nos dias de hoje. Esse cerco foi uma bênção. A princípio parecia ser uma coisa horrorosa, mas era uma sacudida. Já ouviram falar em freio de arrumação? O motorista dá um freio, todo mundo vem para frente, agora está tudo o freio de arrumação. E o que eles fazem? Eles ficam ali estupefatos e os leprosos vêm se aproximando. Chegaram, não tem nada aqui, mas olha, tem umas barracas ali. Aí os leprosos, ao invés de ir em direção aos muros de Samaria, eles vão ver nos barracos, daquelas barracas enormes de acampamento dos assírios. Chega lá dentro e diz assim, uma pizza no forno, uma Coca-Cola, comida, salsicha, linguiça. Eles, nossa, nós estamos morrendo de fome. Eles começam a comer. E come. Feliz da vida. Matam a fome. E aí eles dizem, vamos descansar agora, não tem ninguém aqui, parece que houve uma fuga em massa. Vamos descansar, pessoal? Vamos descansar. Aqui no capítulo 7, mais no final do capítulo, diz assim, e o Espírito Santo tocou em um leproso. Não servia para nada. Mas o Espírito Santo falou, vocês comeram? Estou feliz. Vamos descansar. Com a barriga cheia, depois do churrasco, eles foram deitar ali. Não tinha nada que perder. Aí o Espírito Santo falou assim, meu amigo, fala para eles que fui eu que dei essa fome, fui eu que dei a fuga e eu que dei essa comida. Aí eu disse, meu amigo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos com a barriga cheia, bem alimentados, tem um monte de armas, um monte de joias, braceletes, tudo por aqui no campo de... Nós estamos ricos, vamos recolher. Ele disse, e agora? Não, e agora vamos voltar a Samaria e contar para eles que os camaradas foram embora. Eu amanhã continuo com vocês.